do Senhor, irmãos. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado mais um dia de vitória, né? Hoje, com um pouco de ensino, nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E a palavra de Deus é importante, irmãos, para as nossas vidas. Glória a Deus. Nós precisamos mesmo de alimentar, né? A palavra de Deus. Nós ouvimos este hino maravilhoso. Deus cuida de você. Ele cuida de nós, né? Mas graças a Deus. Glória a Deus. Ai de nós se não fosse o cuidado que Deus tem tido conosco, né? Por que Ele cuida de nós? É porque Ele quer usar você, a mim, né? Ele quer usar o homem, a mulher, o jovem, não é isso? Glória a Deus. Ele quer nos usar. E por isso Ele cuida de nós, né? Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus com respeito, né? O homem, a direção de Deus e também a forma que Deus quer para usar na obra dele. Não só o homem, mas quando fala o homem, fala a mulher, porque a obra do Senhor não é só o pastor que faz. Coitado, se fosse, ele não conseguiria fazer de forma alguma o trabalho como é preciso, né? Imagina se o pastor tivesse que ensaiar com os adolescentes. Para começar, às vezes nem uma voz assim boa para cantar, às vezes ele não tinha, né? Não tem. Tem que ensaiar com os jovens, as irmãs. E imagina, escola dominical e tantas outras coisas na igreja. O trabalho da igreja não é pequeno, é grande, né? Então, nesta noite nós vamos falar um pouquinho para cada classe, né? Aqui vamos falar sobre o pastor, vamos falar sobre aquele que trabalha na obra de Deus, qualquer função, porque graças a Deus que o Senhor tem dado-nos trabalho para cada um, e cada um tem um dom. É um dom que Deus dá. Cada um tem um trabalho para fazer. E às vezes o trabalho que é do Rafael, eu não vou conseguir fazer ele, né? Da onde que eu tenho esse vozeirão para cantar assim? Não tem como, né? Posso até cantar, mas quase igual o Pardal, né? O Pardal canta bem, mas canta, né? Alegrinha, né? Graças a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho, né? Para cada classe. Primeiro nós vamos ler 1 Samuel capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16. E vamos, a igreja, fazer aqui uma leitura participativa, irmãos. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Cada um lê um versículo, né? Não vamos ler junto, não, porque há muitas traduções. E às vezes, 1 Samuel capítulo 16, verso 1 a seguir. Às vezes a tradução dá uma diferença de sinônimo, né? Então às vezes fica ruim de ler todo mundo junto. Mas nós vamos ler um após o outro. Eu vou ler somente o primeiro e depois os irmãos continuam lendo um após o outro. Primeiro Samuel. Nós vamos ler do primeiro até o verso número 13. E cada um lendo um versículo, um após o outro. Todos encontraram, irmãos? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Porém disse Samuel: como
pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma o bezerro das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram e Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como um homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abraão e o fez passar diante do Senhor, nem a este escolheu o Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu ele. 11. Aliás, 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pai amado, graças te damos, Senhor, mais uma vez na tua presença, por essa leitura que nós acabamos de fazer. Meu Deus, eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor, nesta noite, há de nos abençoar poderosamente, nos ensinando a tua palavra, porque aqui estamos, meu Deus, para aprender a tua palavra, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece o nosso coração, meu Deus, e sabe das nossas necessidades. Pai amado, nós queremos aprender a tua palavra, porque aprendendo, Senhor, nós estamos vivendo, meu Deus, segundo a tua vontade. E assim nós te pedimos, ó Deus, que abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para nós guardarmos aos nossos corações a tua palavra, para aviso nosso e para que nós não venhamos pecar contra ti. E assim, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, nesta noite nós vamos falar que Deus, Ele não muda os seus métodos de trabalhar. Ele sempre trabalha com o ser humano, não é isso? Sempre trabalha conosco. Sempre lança a mão de nós, não é isso? Ele precisa de mim, Ele precisa de você, para fazer a obra dele. Às vezes, alguém até usa dizer assim: Deus não precisa de você. Precisa, irmão, precisa sim. Porque tem trabalho aqui que é você que tem que fazer. Os anjos não podem vir aqui fazer, eles até desejaram,
fazer a obra de Deus, não foi isso? Pediram até para fazer, mas Deus não permitiu, né? Por quê? Há uma série de coisas que não daria certo. Primeiro, anjo não é como nós, que temos pena, temos compaixão. Anjo, ele vem a serviço, ele vem para fazer, viu? Ele vem para fazer o trabalho. Se o Senhor disser para ele, vai agora e tira a vida do fulano de tal, ele vem e tira. Pode chorar, pode pedir o que quiser, ele vem e tira, né? Não é como eu, como você, não. E outra coisa, pregar o Evangelho é eu, é você, somos nós. Deus sempre lançou mão do homem para fazer a sua obra. Como eu acabei de dizer, que na igreja há muitos trabalhos, há o trabalho de oração com as crianças, adolescentes, né? Tem também outros trabalhos na igreja que compõem o ministério. Irmãos, só que nós temos que estar na direção de Deus. Caso contrário, não dá certo. Caso contrário, não dá certo. Se nós não estivermos na direção de Deus, não dá certo. Vai chegar um momento em que Deus não quer mais o meu trabalho, porque eu não estou na direção dele. Eu estou segundo o meu pensamento, segundo o meu coração, porque o homem é falho. Quando Saul começou a fazer tudo errado, sair da presença do Senhor, porque a primeira coisa, irmãos, quando o homem sai da direção de Deus, ele pode ter certeza, a derrota está chegando. Ele pode ter certeza, irmãos. Quando o homem sai da direção de Deus, a derrota chega. Isso é em todo o tempo. Na época de Saul, Saul começou a fazer a obra do Senhor fora da direção de Deus. Deus não o aceitou. O que ele fez? Ele rejeitou o trabalho de Saul e chamou a quem? A Samuel. Chamou a Samuel para ir até a casa de Jessé e escolher outro para substituir Saul. Foi isso que nós acabamos de ler. Olhando para a resposta de Samuel, nós podemos observar que Saul estava exaltado, ele era um homem exaltado, ele já tinha saído da direção de Deus, um homem que fazia e acontecia, porque Samuel disse, olha, se Saul ficar sabendo, o que ele vai fazer? Lembra que nós lemos? O que ele vai fazer com ele? O que ele pensou? Ele vai me matar. Quer dizer, veja bem, esse homem já estava fora da direção de Deus há quanto tempo? Né? Ele já estava nessas condições que Samuel sabia, conhecia ele, sabia que ele ia revoltar contra ele e ia matar. Vendo, irmãos? Ele estava assim, exaltado, fazendo o trabalho de qualquer maneira, e Deus não se agrada. Viu, irmãos? Olha, igreja, você, eu, nós, que temos esse privilégio, porque trabalhar para o Senhor é privilégio, irmãos. Às vezes alguém vai, estou cansado disso, estou cansado daquilo, não quero isso, não quero aquilo, não quero mais fazer nada na obra de Deus. Será que está correto, irmãos? Eu não quero, estou cansado, esse povo dá trabalho demais. Eu vou parar por aqui. Irmã Carolina, vou parar por aqui. Estou cansado. Deus me livre. Deus me livre disso. Irmãos, é um privilégio você trabalhar para o Senhor. É, glória a Deus. Porque você não está juntando tesouro na terra. Você que trabalha, que faça a obra de Deus. Seja o trabalho que for. Seja com adolescentes, crianças, irmãos.
uma ata que você fizer, a portaria aí que você trabalha, irmão José. Às vezes, o porteiro às vezes é até desprezado, mas é um trabalho brilhante que você faz. É um trabalho que só o dia que você chegar ali no céu que você vai ver a recompensa que você vai ter com esse trabalho. É gratificante trabalhar para o Senhor, mas desde que esteja na direção de Deus. Aqui nós vemos que estamos falando de um rei, não é isso? O rei Saul. Mas não tem nada a ver conosco, nós somos membros aqui, mais para pastores, como eu disse que ia falar um pouquinho para cada pessoa, cada classe, né? Aqui, irmãos, não é porque se trata de um rei que foi rejeitado por Deus, que às vezes não cabe à igreja ouvir esse ensino. Irmãos, para Deus tanto faz o cargo de pastor, até ali na porta, da porta ao cargo de pastor, é a mesma coisa. Para Deus não tem melhor que o outro. Só porque às vezes eu tenho uma credencial aqui de pastor, eu vou me exaltar, eu vou querer ser o grande. Não. Quem sabe o irmão do ciclo de oração que só ora. Quem sabe ela tem uma vida às vezes melhor do que certos pastores. Ou muitos pastores que não ora, não preocupa com a obra de Deus, faz a obra relaxadamente, não se preocupa. Então, nós observamos aqui que Deus, Ele sempre lança mão de você, de nós, para fazer a obra dele, né? Lança mão do homem. Nós vemos que, apesar, irmãos, dos avanços na área teológica, informática, né, recursos humanos, comunicação, Deus continua usando o homem. Viu? Glória a Deus. Deus não deixou de lado o homem. Quando fala homem, como eu disse, fala de uma maneira geral. Fala o homem, fala a mulher, fala todos. E graças a Deus que, se Ele fosse usar a tecnologia como o homem usa, nós seríamos encostados há muito tempo. Já estávamos encostados há muito tempo. Quantas empresas que usava mão de obra, às vezes, de 1000 funcionários, com a tecnologia hoje, só usa 10%, não é isso? Ou às vezes menos de 10% de mão de obra humana, mão de obra, serviço humano, é braçal, vamos dizer assim. Mas Deus continua da mesma forma. Muitas das vezes, Deus contraria certas formas de, vamos dizer assim, de tecnologias, né? Até do que nós aprendemos, vamos dizer, de física, sociologia, etiqueta, história. Mas como é que Deus, Ele contraria isso? Vamos ver em 1 Samuel 17:49. Vamos ver sobre a física. Quem está com a sua Bíblia aí, fica atento, que eu gosto de ler, irmãos, versículo da Bíblia, tá? Procura aí 1 Samuel 17:49. Outro procura 1 Reis, capítulo 17, verso 13. 1 Reis 17, verso 13. Outro procura João, capítulo 13, versos 6 a 9. Outro, veja bem, João 13, 6 a 9.
outro, Marcos 11 e o verso 7. Vamos lá. Quem encontrou 1 Samuel, capítulo 17, 49, lê para nós, por favor. Davi meteu a mão ao poste e tomou Davi uma pedra, e com a funda na linha tirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra ficava na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Veja bem, aqui está desafiando a física. A física. A lei da física, ele levou uma pedrada na testa, não foi? O impulso seria para trás, não é? Como é que ele caiu? Com o rosto em terra, para frente. Está vendo como Deus trabalha? Já pensou nisso, irmãos? Que o impacto seria, quando você leva um impacto na testa, você tem que cair para trás. E ele caiu para frente. Está vendo a forma que Deus trabalha? É importante, não é? Vamos ver sobre a sociologia. 1 Reis 17, 13. Quem encontrou? E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Bom, segundo a sociologia, quer dizer, segundo o homem e a mulher, a sociedade, vamos dizer assim, segundo o ser humano, primeiro você vai atender a sua necessidade, não é? Se tem só um bolo para comer e depois morrer, você não vai dar para outro. Então você vai fazer para você. Mas a ordem de Deus era para a mulher fazer primeiro para Elias. Não é assim? Primeiro para o Pedro. Peraí, esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Né? Mas a ordem era essa. Faz primeiro para Elias e depois para ela, mais o filho. Né? Vendo Deus desafiando a forma que Deus trabalha. João 13, 6 a 9. Quem encontrou? E havendo atravessado a ilha, 13, 6 a 9. Versos 6 a 9. 13. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Vamos agora olhando aqui para a etiqueta. Se eu sou, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou o pastor da igreja. Quando o pastor, mesmo olhando para a posição, é comum o pastor pedir o diácono para fazer isso ou aquilo para ele, não é isso? Porque a posição dele, assim, olhando para essa área, ele está acima. Agora, olhando para Jesus, ele era o maior. O certo seria o menor lavar os pés do maior. Não é isso? Veja a forma que Deus trabalha. Mas foi Jesus em que lavou os pés do menor, o maior, servindo o menor. Está vendo? Isso também traz para nós um símbolo de humildade. Humildade.
Porque às vezes o homem, ele quer aproveitar da sua situação. Se ele é promovido ao presbitério, ele não quer mais fazer o trabalho de diácono na igreja. Se ele é promovido ao pastoreado, ele não quer mais, ele quer pastorear, ele não quer ficar sentado, ou às vezes levar uma ceia para o irmão, orar, fazer um trabalho que o presbítero faz, se for preciso, ele não quer. Se não tiver o presbítero mandando, ele não faz o trabalho, e pronto, acabou. Não é assim? E nós não podemos, nós temos que ter humildade, nós temos que saber que Deus quer eu e você humilde diante dele. Ele só usa quem é humilde. Ele não usa pessoa exaltada, de forma nenhuma. Vamos ver a segunda história, Marcos 11:7. A história de Jesus. Vamos ver. Pode ser. Irmãos, veja bem. Segundo a história, primeiro, Jesus era rei, não era? Não é o rei? Não era rei? É o rei. Não era, não? É. E o que ele usava? Uma carruagem? Primeiro, antes ainda de nascer, a mãe dele veio num Corolla chique, né? Nem existia isso aí naquela época, né? Um carro importado, não foi? Ele veio, ela veio montada com um jumentinho, tá vendo? Sinal de humildade. Oh, irmãos, é tão bom quando nós temos humildade, quando somos humildes para Deus usar. Irmãos, a coisa muda. Faça isso, faça aquilo, eu vou fazer, vamos fazer. Irmãos, Deus quer que nós sejamos humildes. Está vendo? Deus não usa desta forma, né? Que às vezes o homem usa. Mas uma coisa eu digo, irmãos, voltando para a forma de homem que Deus quer usar. Deus, em todo tempo, Ele procura o homem de verdade para usar. E Ele só fica na direção de um trabalho se Ele continuar na direção de Deus. Caso contrário, Ele não fica. Da mesma forma, você que trabalha na porta, se você não fizer o trabalho do Senhor com alegria, com sinceridade, com humildade, você só vai ficar ali até o dia que Deus permitir. Caso contrário, Ele fala com os líderes, como Ele falou com Samuel, que Samuel era um grande homem de Deus. Diz a palavra de Deus que nenhuma das suas palavras caíram por terra, porque ele era homem humilde e homem de palavras, homem que falava o que Deus mandava. Porque o homem, quando ele fala o que Deus manda, ele não leva o nome de mentiroso. É a pior coisa, é um líder mentiroso. A pior coisa é uma líder mentirosa. A pior coisa que existe é uma pessoa que mente. Quando ele fala a verdade, você não acredita. Será que é verdade? Será que é mentira? Por isso que Deus, irmãos, ainda continua. Os olhos do Senhor ainda continuam procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E você está nessa condição. Nós estamos nessas condições, irmãos. Verdadeiros adoradores. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos ver Jeremias capítulo 3, verso 15. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias 3 e 15, quem encontrou pode E ler. vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Depois outro procurei Hebreus 3 e 5. Vos darei pastores segundo o coração do povo, não é isso? Não. Segundo o coração de Deus. Outra coisa, irmãos. Quem deve escolher não é o povo. Primeiro, Deus. Porque quando o povo escolhe, acontece o que quase, se fosse deixar segundo o coração e a visão de Samuel, ele iria escolher Davi. Quem que ele iria escolher primeiro? Eliabe. Por quê? Porque ele tinha uma presença fantástica. Era um jovem robusto, bonito, né? Como se diz, um jeitinho que muitos querem colocar representando alguma coisa, que seja uma firma, que seja um produto, que seja qualquer coisa, que olha e tem presença. E o que Deus diz? Olha, não é esse não, eu não vejo segundo o homem vê. O homem só vê o exterior, e eu vejo lá dentro, eu vejo o coração, eu olho lá dentro. Nós, irmãos, enganamos. Por isso que o Senhor é que tem que escolher, né? Quem encontrou pode ler Hebreus 3, verso 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de iniciar. Lê de novo. Está Na todo mundo verdade, ouvindo. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de iniciar. Irmãos, Moisés foi fiel. Para quê? Para testemunhas das coisas que haviam de anunciar. Irmãos, primeiro, por que tem que ser homem segundo o coração de Deus? Porque primeiro eu tenho que ser testemunha daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou anunciar. Não adianta, irmãos, eu te falar, te ensinar uma coisa e viver outra. Isso não resolve, não. Será que isso vai ficar escondido? Isso vai vir à tona. Amanhã ou depois alguém olha para você e diz assim: que hipócrita. Ele ensina de uma forma para a gente fazer e vive de outra. Ele não vive aquilo que ele prega. Ele não vive. Irmãos, é sério. É sério ser segundo o coração de Deus. Não é fácil, não. Irmãos, quando o Senhor disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Irmãos, naquela época Israel estava sofrendo. Ao invés dos pastores pastorear o rebanho, eles estavam apacentando a si mesmo. Eles pegavam aquilo, os bens das ovelhas, e acumulavam para eles. Hoje, às vezes, com certos pastores não é diferente. Homens amantes de si mesmo, ama mais ele, a vida dele, a vida, vamos dizer assim, de mordomia, do que a igreja do Senhor. E o nosso coração tem que estar na igreja, no povo. Quando diz igreja, fala das ovelhas. Aleluia. Fala das ovelhas.
E você, irmão, você jovem, você, irmão, que faz qualquer trabalho no Senhor, você tem que fazer visando o bem-estar da obra de Deus. O Senhor não nos chamou para ter uma vida, vamos dizer assim, aquisitiva muito alta através de um trabalho, não. Se Ele achar por bem de te abençoar, Ele vai abençoar assim, né? Não é? Se Ele achar por bem de te abençoar, Ele vai te abençoar sim. Porque tem muitos homens de Deus que são abençoados na área financeira. Deus abençoa. Porque sabe que Ele vai continuar humilde. Vai continuar ajudando a obra. Por isso que o Senhor, Ele só agrada daquele servo obediente, fiel a Ele, como nós vemos aqui, Moisés e Miriam, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ler também mais alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel 2:29. Pode ir. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, eu ordenei a minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Amém. Irmãos, aqui fala sobre um sacerdote, né? A qual amava mais os seus filhos, às vezes na desobediência, concordava mais com ele do que com a obra de Deus. Irmãos, porque as ofertas eram consagradas a Deus e aquelas ofertas estavam sendo destinadas para o lugar certo. Então, este sacerdote, ele conformava com as atitudes erradas dos filhos, pensando mais em si mesmo, que fala sobre uma palavra mignons, quer dizer, que só vê a si mesmo. Traduzida, só vê a si mesmo, quer dizer, só quer granjear para si. Está vendo, irmãos? Eu vou trabalhar na igreja, mas se for bom, bem assalariado. Eu vou ser dirigente de oração, mas se for para me ser bem vista, bem tratada, eu tenho que destacar. Eu vou trabalhar com as crianças, se no final do mês alguém reconhecer o que estou fazendo, eu vou trabalhar. Mas se não, vou sair fora. A gente faz aqui, ninguém vê nada que a gente faz. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu só vou pregar na igreja. Estou dizendo assim, para quem congrega. É lógico. Pregador que está vivendo, está saindo, pregando, que sai de casa, vai para outra cidade, é lógico que ele precisa ter uma ajuda, né? Lógico. Mas mesmo a sua igreja, pregar naquela igreja mais não, nunca recebi nada. Eu vou em tal lugar assim, eu ganho R$500, ganho R$1.000, eu vou mais para fora do que eu pregar aqui na minha igreja. Estou me desgastando aqui na minha igreja sem ser recompensado.
se nós for fazer para Deus, para ser recompensado aqui, que recompensa eu vou ter lá em cima? Eu já ganhei ela aqui. Não é, irmãos? Pensa bem. Eu já ganhei a recompensa aqui, o que eu vou ter lá em cima? Não preciso, eu já ganhei ela aqui. Vendo, irmãos, a forma que às vezes o ser humano pensa, e pensa para um lado totalmente contrário. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor, Ele ainda está procurando esses fiéis. Ele ainda está procurando, irmãos. Porque nós vemos, graças a Deus, que o trabalho evangélico cresceu muito, os números de evangelho cresceu bastante, mas ainda tem, irmãos, uma grande parte que não está fazendo um trabalho para Deus. Ainda tem uma grande parte que está fazendo o trabalho simplesmente para crescer aquisitivamente, granjear bens financeiros. Tem muitos líderes que as igrejas que eles dirigem não é mais uma igreja, é uma firma. É uma firma. Ao invés dele ter lá um secretário, ao invés dele ter um tesoureiro, membro da igreja, fiel a Deus, para cuidar da tesouraria da igreja, ele contrata um administrador de empresa que nem é evangélico. Está vendo, irmãos? É que está na direção. Muitos lugares. E aí, irmãos, hoje nós estamos vivendo isso, vendo isso e vivendo isso. Mas nós não podemos sair dos princípios, não. Deus quer homens e mulheres fiéis. Glória a Deus. Na obra dele. Deus quer homens fiéis, homens de verdade, homem que não mente, homem que fala a verdade, homem que prega a palavra de Deus como ela é. Às vezes não muda o teor da palavra para se favorecer a si próprio. Louvado seja o santo nome de Deus. Nós sabemos muito bem que mesmo na época dos profetas, lógico, a gente sabe disso, é bíblico, que o que granjeava os recursos financeiros, lógico, era para cuidar da família, sim, os profetas, mas muito usa isso aí hoje para levar para outro lado, não é, irmãos? Às vezes hoje, quando você procura alguém para trabalhar na igreja, primeira coisa, quanto é que eu vou ganhar? Claro, é lógico, a gente também tem que saber muito bem que ele tem uma família e que ele precisa se compor no trabalho, ele não tem como procurar uma outra forma de sobrevivência. Às vezes o trabalho é um trabalho grande, às vezes maior, que ele tem que correr para aqui, corre para ali, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ensinar, ele tem que visitar, ele tem que fazer a obra, é lógico. Ah, mas se não for acima de 3, 4, 5 salários, eu não vou não. Se eu for procurar um trabalho aí na minha área, eu ganho mais. Bom, espera aí. É assim que Deus quer de nós? Irmãos, às vezes nós temos uma dificuldade muito grande na igreja, às vezes quando chega o final de ano, que você vai organizar uma nova diretoria. Não sei se aqui tem essa dificuldade, mas tem lugar que você tem uma dificuldade muito grande. Irmão, fulano pode por isso? Não, pastor, mas é outra. O irmão fulano, não, arruma outro. Irmãos, a obra do Senhor precisa de você. Deus lança não é do homem, é no homem, é a mulher, é o jovem. É vocês, somos nós que queremos fazer a obra de Deus. E Deus agrada daqueles que fazem a obra do Senhor, gemendo e chorando, reclamando, é isso? Com alegria. Faz a obra de Deus com alegria. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, quantas vezes a gente chegava no serviço, e foi muito
tempo. Chegava o serviço correndo, pegava a bicicletinha, eu colocava a Eleusa e os 2 meninos, eram 2, numa bicicleta só, e saía rápido, ia dirigir o trabalho num bairro bem distante, mais distante, chegava suado, de pedalar, dirigia o corpo, voltava para trás, de madrugada estava no serviço, irmãos, e fazia o trabalho com muita alegria, até quando que chegou um momento em que o Senhor nos chamou para ficar exclusivamente pela obra mesmo. Mas a gente fazia com alegria, irmãos. E é assim que Deus quer, igreja. Eu digo mais uma vez nesta noite: os olhos do Senhor estão procurando os tais adoradores, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade. E Ele está procurando. E nesta noite eu sei que aqui tem homens, tem mulheres de Deus, tem jovens que possam fazer a obra de Deus com alegria, que estão fazendo. Eu quero dizer para vocês, nós não temos condições de compensá-lo, mas o Todo-Poderoso, Ele é que é fiel e justo, Ele vai compensar a cada um de vocês. Vocês que fazem um trabalho, quem sabe, fazendo uma anotação ali de visita que chega, é um trabalho precioso para Deus. Deus vai te compensar o dia em que você chegar ali no trono de glória. Louvado seja você. Se uma outra congregação, por exemplo, se geração chamar a gente para ir para contar um testemunho na igreja, é certo a covardia não ir? Como é que é? Moça, a palavra de Deus fala para a gente testemunhar aquilo que recebeu, né? Se a irmã sentiu de Deus ir lá, vai, conta o seu testemunho. Mas aí, ela não, né? Mas depois vai embora, parece que. Aí, mas estou sendo covarde? Ou tem que ir? Parece. Isso aí está, como se diz, ao critério da irmã. Se não sentiu de ir, e para quem contou o testemunho, se a irmã é uma serva de Deus, né? A irmã deva sentir, quero ir, conta o testemunho, vá, conta o testemunho, né? Não tem nenhum problema, isso é bom. Igual já disse, ao critério da irmã. Porque às vezes, por exemplo, eu não sei aqui em Patos de Minas, mas tem outras igrejas que às vezes, tem certas igrejas, aqui eu creio que não tem isso não, mas tem igreja que eles querem fazer confusão. Não é, sabe, está entendendo? Não é, o seu testemunho não, eles não querem isso não. Eles querem às vezes fazer confusão. Então, se você é uma serva de Deus de verdade, se for isso, Deus vai tocar na sua oração para você não ir. Se é de verdade, você vai, Deus vai tocar, não vai acontecer problema nenhum com você. Porque infelizmente está tendo isso muito, irmãos. Eles procuram um pezinho para levar a pessoa, a ver se vai amarrando a pessoa. E a gente, como é líder das igrejas, a gente tem sabe, conhece essas coisas, e já começa a trabalhar para não atrapalhar a sua vida espiritual. Para te lançar um problema amanhã depois, uma contenda, uma coisa. Então você vai ficar dividido entre, né, 2 igrejas. Você está entendendo? Que hoje tem muito isso. Então, por isso que é bom estar na direção de Deus, porque Deus não deixa a gente enganar. Viu? E às vezes a gente, como pastor, ensina com cuidado para isso não acontecer, né? Então é dessa forma. Porque hoje, como eu acabei de falar, irmãos, está tendo muita falsidade no meio dos evangélicos hoje. Muita falsidade, irmãos. Muita falsidade. Né? Então, é por isso que é bom estar na direção de Deus. É uma coisa que você vai resolver, né? Então, irmãos, não dá mais para a gente falar mais sobre o nosso ensino. Eu até fiz aqui um esboço maior sobre vários sacerdotes que trabalhou na direção de Deus, de homens que trabalhou, mas depois saiu da direção de Deus, as vitórias, as derrotas, mas quem sabe um dia dá para continuar e terminar, né? Hoje não dá para a gente terminar, vamos ficar com 30% só, viu? Tem muitas referências aqui
que deveria a gente passar, mas não é possível, porque eu gosto de ler as referências todinho, irmãos, capítulo, versículo direitinho, e mostrar na Bíblia Sagrada. Mas eu quero voltar a dizer para os irmãos, vamos estar na direção de Deus, porque no momento em que nós saímos da direção de Deus, o barco vai afundar. Irmãos, o barco afunda. Vamos estar na direção de Deus, igreja, irmãos, jovem, adolescente. As lutas são grandes, as tentações são inúmeras, mas vamos manter na posição de servo de Deus, porque é assim que Deus agrada, viu? É assim que Deus agrada. É assim que Deus agrada. Aqui tem tantas coisas que eu queria falar sobre organização, a maneira de ser usado, a organização na casa de Deus, porque nós vemos aqui, ali naquela visão de Ezequiel, né? Parece no capítulo 37, parece que é isso mesmo, sobre o vale de ossos, a organização, cada osso no seu osso. Ali fala de organização, viu, irmãos? Organização, a forma de ser, né, usado na casa do Senhor, não é isso? A forma de passar algo para a igreja, tudo isso, irmãos, é organização. Na casa de Deus tem que ter organização, viu, irmãos? Muita organização, Deus assim agrada, tá bom? Deus continue abençoando os irmãos. Vamos parar por aqui. Quero voltar ao pastor Juraci.